Olá, alunos. Hoje nós iremos continuar nossa unidade, que tem como título Modos de Vida e Modificações da Natureza. Isso é, os modos de vida, as modificações que foram feitas, pelos primeiros grupos humanos. E hoje nós iremos estudar uma fonte histórica, que representa como o povo da época, ou melhor, que procura, que alguns historiadores chegam a dizer que essas imagens representavam ou representa, as imagens representam a forma de vida das pessoas no período paleolítico, certo? Que é a arte rupestre. Vamos lá. Eu não falei mais o conteúdo, vocês viram no slide anterior, O conteúdo da nossa aula de hoje se encontra na página 38 do nosso material didático. Os seres humanos, ou os primeiros grupos humanos que viveram ali no período paleolítico, eles produziam, certo, armas para caçar, eles produziam utensílios para retirar a pele e cortar a carne dos animais que eles conseguiam capturar, Nesse caso, feito de pedra na época. Mas eles não faziam só isso, certo? Eles tinham a forma deles sobreviver, que era da caça. Eles tinham como fazer esses utensílios, eles faziam de pedra, mas não era só isso. Os primeiros grupos humanos no período paleolítico, eles não sabiam, vamos dizer, escrever. Não sabia escrever como nós conhecemos hoje, que temos o alfabeto, mas eles faziam desenhos, as pinturas, em cavernas e também em campo aberto, mas os que mais prevaleceram as condições climáticas, ao passar do tempo, as que mais prevaleceram foi as pinturas feitas em caverna. Então, como eles já produziam instrumentos, utensílios, utensílios para a sua sobrevivência, eles também faziam isso aí. Faziam pinturas e gravuras que exprimiam o cotidiano, certo? Deles, dos grupos humanos e o significado que davam à sua existência. Então aí nós vemos essa imagem ao lado, Tem aí alguns, olhando assim, dá para entender que aí tinha alguns animais e também tem aí os seres, ser humano, algumas pessoas nessa imagem. Vejamos. A imagem rupestre, essas imagens são pinturas e gravuras que foram feitas em paredes de caverna e outros abrigos pré-históricos. Essas imagens, certo? Elas representavam ou representam a cultura e a forma que aquelas pessoas que viviam no período paleolítico, eles viam a sua realidade. Por exemplo, na primeira figura aí nós temos o quê? Temos tipo homem com a lança, Os homens aí com uma lança, duas lanças ali do lado, um foguinho bem ali no meio e o animal, bem no centro, praticamente um correndo, mais um no centro aí, que significa que esse animal estava morto, Então eles faziam isso, eles caçavam com lança e assim se alimentavam daqueles animais. Na figura abaixo também, a figura de baixo aí, ó, nós podemos ver também que isso também representa o ser humano, caçando animais para vir a sua sobrevivência. Então,
as figuras rupestres, elas procuram dar a entender pelos estudos científicos, né, pelos estudos arqueológicos, que elas procuravam, né, relatar ou descrever como era a vivência antigamente, né, no período paleolítico. Além disso, existem figuras, além disso, as figuras mais antigas que se tem registro, elas são datadas de 35 a 30 mil anos atrás, certo? Então, nesse caso, há bastante tempo, né? 35 a 30 mil anos atrás. Por volta de aproximadamente, gente, lá pelos 17 mil anos atrás, já eram produzidas figuras mais elaboradas, né, nas paredes das cavernas. E como exemplo, nós vamos ver logo a seguir, né, alguns exemplos, certo? Aqui nós temos exemplos, além das que eu já mostrei, nós temos esses exemplos, ó. A pintura acima é a pintura que foi encontrada na França, na caverna de Lascaux, certo? E a que está abaixo aí é a pintura que foi encontrada na caverna de Altamira, certo? Altamira, na Espanha. Então vejamos, olha. As pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, são um exemplo dessa nova fase. Ou seja, que fase é essa? A fase em que os desenhos, as pinturas antes, vamos dizer, eram simplesmente rabisco. Agora essas pinturas, elas passaram a ter um certo realismo, né? Enquanto as pinturas feitas nas paredes, vamos dizer aqui como está no nosso material didático, pelos anos de 35 a 30 mil anos atrás, eram diferentes das que foram feitas há 5 mil anos atrás. Então, especialmente as pinturas que foram encontradas ali na caverna de Altamira, na Espanha, elas trazem mais realismo, né? Aí vejamos aqui, olha, ainda questão de pintura no período paleolítico. As de Altamira, na Espanha, foram aproximadamente 5 mil anos atrás, ganharam assim um retoque, né? Mas há 10 mil anos atrás, as imagens passaram a representar também as figuras humanas em cenas de danças, certo? Em cenas de danças, lutas ou em rituais religiosos, certo? Então, assim foram desenvolvendo, né, toda uma metodologia, uma técnica em que os primitivos, os povos do Paleolítico, eles foram cada vez mais usando essa ferramenta que eram as imagens, né, para representar a sua realidade. Nesse caso, por meio das imagens, os primeiros grupos humanos, eles passavam a representar os seus costumes, no caso, cenas de dança, suas músicas, a sua religião, né, como era feito. Na época, eles tinham muita questão de sacrifício de animais, certo? E também as lutas, certo? As lutas que ocorriam na época, eles também procuravam assim representar por meio dessas figuras. Então, esse é nosso conteúdo sobre a arte rupestre, certo? E aqui nós temos a nossa atividade. A nossa atividade, para copiar só a primeira e a segunda questão.
Da página 38 do nosso material didático. E da mesma forma, certo? Depois que responder a atividade, mandar a foto aí no meu PV, né? No meu número. Que agora que me colocaram no grupo, gente. Não é um número antigo, viu? Tem alguns que mandam no número antigo. E assim, bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição.